Na primeira parte, a parábola dos dois lobos serviu como introdução ao dualismo moral e também como exemplo, para mostrar que muitas vezes a questão crucial é incompreendida. Nesta segunda parte, a intenção é investigar a verdadeira questão não denotada na parábola e as origens dela. Como discernir o bem do mal? Após um ato raso de introspecção, a tarefa de discernir entre bem e mal parece simples. Contudo, à medida que a análise é aprofundada, fica evidente que traçar uma linha imaginária separando o bem do mal não é tão fácil, e que sentimentos ou estados de espírito do indivíduo por si só não são definições de bem ou de mal. Então, para adquirir o discernimento entre bem e mal, é preciso primeiramente defini-los e ter a compreensão do que são e a quem servem. A soma de todos os aprofundamentos filosóficos, religiosos e científicos sobre o tema já realizados até o período recente, resultam em basicamente 4 linhas de pensamento: bem e mal como forças antagônicas e equivalentes, benevolência como atributo da essência humana, bem e mal inexistem, o mal como ausência do bem. O conceito de bem e mal como a existência de dois seres absolutos, antagônicos e equivalentes, tem origem no fim da Idade Antiga ou Antiguidade. Após as incursões militares macedônicas no Oriente, lideradas por Alexandre o Grande no ano de 327 a.C., houve uma grande difusão da cultura grega no mundo antigo conhecido, dando início ao período helenístico. No decorrer dos séculos seguintes, com a expansão do Império Romano e o nascimento do cristianismo, surgiram diversas correntes filosóficas religiosas, sincretistas no entorno do Mediterrâneo, que posteriormente foram denominadas de gnosticismo. O termo sincretismo nada mais é do que a síntese, a fusão de partes de diferentes cultos, visões de mundo, conceitos e doutrinas religiosas e filosóficas, para assim produzir uma crença inteiramente nova, com uma interpretação do homem e do universo própria. Dentre as várias correntes gnósticas daquele tempo, haviam os Elcasaitas, uma seita judaico-cristã do Império Sassânida, também referido como Antiga Pérsia. A partir dessa seita, um dito profeta Manes, ou Maniqueu, sincretizando elementos do zoroastrismo, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo e do cristianismo, criou o que mais tarde viria a ser o maniqueísmo. O maniqueísmo ganhou notoriedade só depois de ser amplamente disseminado na Europa, principalmente em virtude da forma que os romanos incorporavam novos territórios ao império, mantendo a religião e costumes do povo conquistado ou integrado. Em linhas gerais, o maniqueísmo coloca os seres absolutos ou forças absolutas como opostos iguais que necessariamente coexistem, em um movimento perpétuo à procura de equilíbrio. Em outras palavras, essa corrente coloca ambas entidades em pé de igualdade e postula que há uma eterna luta entre bem e mal, sem vencedores ou perdedores absolutos. Há também aqueles que acreditam que o ser humano é naturalmente benevolente, que agir promovendo o bem é algo intrínseco da essência humana, e que o mal é um desvio da retidão ao qual todos somos propensos. A premissa da benevolência do homem implica que a maldade é resultado de causas externas que forçam ou induzem o ser humano a tal, como a pobreza, fome, medo, desigualdade e intolerância. Em outras palavras, se a bondade é natural ao homem, pode-se dizer então que a responsabilidade de atos violentos, assassinatos, roubos, guerras
e quaisquer outros crimes não é do indivíduo, mas sim das causas externas que o levaram a cometer o mal. Um dos nomes defensores dessa ideia é Jean-Jacques Rousseau, genebrino tido como filósofo do século XVIII. Ele dizia que o homem nasce naturalmente bom, mas que a sociedade transforma em um ser maligno, egoísta. De acordo com Rousseau, para recuperar o espírito bondoso corrompido, é preciso, além de educar o indivíduo no seio familiar, também formá-lo como cidadão através do Estado, que, na sua visão, tem o dever de fazê-lo. Coisas como a propriedade privada, a desigualdade social, fome e as normas que vigoram na estrutura da sociedade são coisas que impedem o ser humano de exercer a sua liberdade, pois ferem a sua natureza primordial benigna. As ideias de Rousseau não foram singulares. Outros nomes, como Hobbes, Descartes, Comte e Kant, formularam diversos teoremas e filosofias que convergiam e que influenciaram enormemente pensadores dos séculos posteriores, que buscavam definir ou reordenar o mundo a seu modo e perspectiva. A exemplo, temos Karl Marx, autor do Manifesto Comunista e do Capital, que desenvolveu e propôs soluções para erradicar a maldade do mundo e assim libertar o homem da sociedade burguesa maligna. Uma outra forma de interpretar a questão do dualismo é enxergá-lo como uma atribuição dada pelo indivíduo, ou seja, bem e mal não existem em absoluto. Nessa abordagem, há dois pontos que devem ser relevados. Bem e mal necessariamente não existem como figuras definidas, são mera perspectiva de quem faz ou sofre uma ação. Em outros termos, o mal e o bem são líquidos, amorfos, podendo assumir diferentes formas a depender da situação. Se não há uma definição concreta e imutável, um padrão, uma lei moral que não é baseada no próprio homem, bem e mal não são mais que mera opinião, ou de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, que se identificam em certos aspectos. Dito isso, subentende-se que bem e mal podem ser diferentes para cada um, e que, portanto, inexiste uma única verdade, ou seja, existem muitas verdades, até cada um pode ter uma verdade própria. Esse viés naturalista e nihilista geralmente vem acompanhado de uma visão evolucionista e não costuma dar respaldo a nada de cunho religioso, à exceção do cientificismo. Franz Bardon, artista, escritor e professor que viveu na primeira metade do século XX, disse: "O bem e o mal não existem, eles são conceitos da condição humana. No universo não existem coisas boas ou más, pois tudo foi criado segundo leis imutáveis. Por conseguinte, a inexistência de bem e mal é a negação da existência de um Deus ou de deuses. Isto nada mais é do que a relativização da conduta moral e das ações humanas, o que se traduz em valores não definidos. Resumidamente, ao se negar a existência de uma única verdade ou negar a existência de bem e mal como ideias sólidas definidas, aproxima-se o homem do mundo natural e assume-se que a essência humana é de natureza animalesca. Para os que defendem esta visão, aquilo que nos separa das demais criaturas é somente a nossa racionalidade superior. A questão do bem e do mal pode também ser interpretada como uma escala quantitativa, sendo cada um as extremidades de uma régua. Para melhor entendimento, podemos usar conceitos físico-químicos já bem estabelecidos e conhecidos. Por exemplo, sabe-se que o frio e a escuridão não existem por si só como coisas mensuráveis no universo. O que medimos de fato são apenas o calor e a luz. O frio e a escuridão são a ausência deles.
Este é um conceito que já foi debatido na Idade Média, quando ganhou grande aprofundamento pelos escolásticos, que uniram a filosofia grega aristotélica com a fé e a razão cristã para explicar o homem e o universo. Um dos maiores filósofos desta época foi São Tomás de Aquino, que escreveu sobre vários temas, como a origem do mal, a natureza do homem, livre-arbítrio e a existência de um ser chamado Deus. A doutrina tomasiana define o mal como ausência de bem, no caso, ausência de Deus. Sendo assim, Deus é um ser possuidor de infinita bondade e fonte de todo o bem. A essência do mal está na deficiência em um determinado grau de perfeição, ou seja, na privação do bem, que se dá por conta da desobediência, do pecado original cometido pela criatura, no caso, o fruto proibido e a rebelião. Daí a afirmação de São Tomás, que diz: toda criatura é necessariamente imperfeita, quando comparada à perfeição divina. O mal, portanto, não é uma substância, não é algo, mas se manifesta como privação de um bem. Segundo Aquino, o mal não tem perfeição nem ser. O mal só pode significar a ausência do bem e, por essa razão, o mal representa algo puramente negativo, ou melhor, ele não é nem essência nem realidade, mas é sensível como o frio e a escuridão mencionados anteriormente. Ele se apresenta como privação de uma propriedade que a substância deveria possuir. No caso do frio e da escuridão, calor e luz. Logo, o mal deve ser denominado como uma privação, ou carência daquilo que ali deveria estar presente. O filósofo do medievo acrescenta ainda outras facetas do mal que se agregam ao conceito de privação e descrevem com mais minúcia a ocorrência do mal e suas particularidades, sendo elas o sofrimento, a insídia e a adesão. Na próxima parte, haverá uma discussão sobre cada um dos 4 aprofundamentos listados e como, ao adotar um ou outro, influencia na nossa vida e em quem somos.